Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Boa noite, pessoas que gostam de discutir questões de sexualidade para melhorar sua saúde mental e melhorar relacionamentos interpessoais. Como vocês sabem, eu tenho sempre pessoas que são convidadas exatamente para discutir alguns aspectos específicos. Hoje temos um assistente social, Pan Herrera, que vai conversar com a gente sobre um assunto muito interessante. Espera um pouquinho. Primeiro, deixa eu dar as boas-vindas. Obrigado por estar aqui. Agradecemos mesmo, porque eu sei que assim, a sua participação é importante para nós discutirmos mais coisas relacionadas, talvez até a políticas públicas. Muito bom isso. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Mas eu sempre pergunto para o Rafael, porque assim, Rafael, o que nós vamos falar hoje? O assunto é bom. Bom lá, gente. Boa noite. Obrigado por estar aqui com a gente. E hoje a gente vai falar, Oswaldo, sobre vivências intersexo, dando continuidade a um programa que a gente teve algumas semanas atrás sobre a intersexualidade. Intersexualidade, vivências intersexo. Bom, começa a contar pra gente o que são essas questões. Acho que é importante falar também, ainda agora, o que é intersexo para nós irmos para a história das vivências. Tá, vamos lá. Bom, boa noite. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Falo em meu nome, né? Mas também falo em nome da ABRAE, que é a Associação Brasileira de Intersexos, que é uma associação que trabalha dentro da pauta, dentro da temática intersexo, fazendo um trabalho de advocacy no país, né, em todas as esferas. Então, a gente atua em esferas municipais, estaduais e federal, para poder, de alguma forma, tentar buscar a garantia dos direitos das pessoas intersexo. Então, acho que é legal a gente começar a contextualizar, né, quem são pessoas intersexo. Eu sou uma pessoa intersexo. E eu gosto de fazer uma alusão, né, usar uma figura visual, que é fazer um convite às pessoas, para que as pessoas possam visualizar uma possibilidade de existência humana, né? Eu digo assim, hoje, infelizmente, né, atualmente, a sociedade entende o corpo humano como aquela borrachinha que a gente usava antigamente, que era aquela borrachinha rosa de um lado, azul do outro, que diziam que apagava a caneta, né? Eu nunca consegui, mas diziam que apagava a caneta. Então, a sociedade entende assim, o corpo biológico feminino, o corpo biológico masculino. Na verdade, quando a gente vai olhar a fundo e atentamente, com um olhar cuidadoso, a gente entende que nosso corpo não é uma borracha, né, de dois lados, mas é uma régua, onde num lado dessa régua seria o corpo que é considerado, né, biologicamente um corpo típico feminino. O que seria esse corpo típico? Né? Um corpo com vagina, com ovários, com útero, no desenvolvimento das características sexuais secundárias, do desenvolvimento das mamas, de menstruação e tudo mais, né? Tipicamente o que a biologia compreende e diz, né, que é a norma de um corpo típico feminino. E do outro lado dessa régua estaria um corpo tipicamente masculino, que seria um corpo com pênis, com testículos, com próstata, que ao chegar da fase das características sexuais secundárias desenvolve o engrossamento da voz, os pelos, né, na região de barba e tudo mais. Então, esses são os dois pontos dessa régua. Entender que entre um ponto e o outro, né, vamos dizer que entre o 0 e o 30 dessa régua, existe ali o caminho do 1 ao 29, que são as variações de corpos, de possibilidades de corpos dessas pessoas. Então, pessoas intersexo têm variações corporais que podem ser variações hormonais, variações cromossômicas, variações sempre congênita, né? Sempre uma condição que vem ao nascimento.
que pode ser descoberta já ao nascimento dessa criança, ou pode ser descoberta também no desenvolvimento das características sexuais secundárias, geralmente ali na fase que entra a puberdade. Então, esses corpos, também essas variações, em muitos casos, não em sua totalidade, mas em muitos casos, essas variações podem ser genitais, né, da genitália, que é uma genitália que muitas vezes não é dentro do que a medicina entende de uma genital típica, né, não é possível defini-la como uma genital feminina ou masculina. E aí, nesse sentido, que também tem suas variações dentro dessa possibilidade. E aí, é nesse sentido onde as pessoas intersexo, infelizmente, esse grupo é o que mais acaba sofrendo, né? As crianças, os bebês que já nascem com as características intersexo visíveis ao nascimento. E olha que você está contando que nós estamos falando apenas de variações físicas com as quais uma pessoa pode nascer. Ou seja, não tem nada, não tem outras discussões. Existem questões físicas que podem produzir o que nós estamos chamando de intersexo, pessoas que têm características que não são as extremadas. E você me passou a ideia, assim, quando você fala de 1 a 29, uma série de variações, me passa a impressão que podem existir muitas variações e nem sempre nós sabemos, andando na rua, se essa variação está acontecendo nessa ou naquela outra pessoa. Exatamente. Assim como muitas vezes a própria questão de cromossomos, porque não é comum a gente fazer exames de cromossomos. E aí muitas vezes a pessoa tem ali um fenótipo dito feminino e quando ela vai fazer um exame, ela tem o cromossomo XY. Então, isso também é uma variação intersexo. E não estamos falando de problemas cromossômicos, problemas. Sim, não. Nós estamos falando de condições. Nós estamos falando de condições. De variações. De né? variações. Sabe, me vem assim uma ideia de que essas variações são naturais. Sim. Ou seja, nada mais natural do que essa possibilidade de nascermos com um monte de variações. Essa natureza humana, natureza biológica, permite que isso esteja acontecendo, seja assim. Isso não é de hoje, não é? Não. Porque isso é desde a existência humana. Pois é. É assim, o ser humano tem essa variação. Sim. É que parece que nos últimos, sei lá, nas últimas tantas décadas, nós ficamos assim como crianças querendo que só exista a noite e o dia. Não põe mais nada no meio do caminho porque eu não sei lidar. Eu acho que isso vem de um processo também de descoberta, de avanço da ciência e de descoberta também, não só dessas condições, mas do próprio avanço das ciências humanas em como a gente vai tratar as pessoas, né? Porque o que antigamente era considerado uma anomalia, né? Enfim, outros nomes, hoje a gente entende que é inaceitável você tratar um ser humano como uma anomalia. É inaceitável você usar determinados termos para lidar com a diversidade humana, assim como na luta de pessoas com deficiência. Hoje a gente usa o termo neurodivergente, né? A gente usa outros termos que traz um processo de humanização para essas pessoas, né? Então, é nesse sentido. E é diferente de termos um bichinho que vem para a pele e produz uma infecção, a gente tem uma doença. Então, nós estamos falando de duas coisas diferentes. Sim. Nós estamos falando das condições possíveis do ser humano ser humano. Mas também o ser humano na interação. E você está me mostrando que houve a necessidade de ter uma associação brasileira de intersexos para poder lidar com situações que são até políticas públicas, porque Sim. eu fiquei imaginando um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, um senador, sem sequer saber o que significa esse nome. E isso, mais Sim. provavelmente, é o comum, não é? Sim. A gente tem feito um processo de educação em vários níveis, assim, inclusive dentro do cenário político, né?
Ivan, deixa eu te fazer uma pergunta a respeito das pessoas intersexo. A gente está falando que é uma condição ao nascimento. Então, uma pessoa que ela pode vir, né, e ser identificada como uma pessoa intersexo ao nascimento ou ao longo da vida a partir de alguma, né, alguma avaliação, alguma condição específica. Sim. Existe alguma legislação hoje no Brasil que reconhece as pessoas intersexo, que garante algum direito às pessoas intersexo? Então, na verdade, assim, a gente está caminhando ainda, né, nesse processo. Esse termo intersexo é um termo que foi resgatado. Ele foi um termo criado por um médico e aí ele acabou sendo colocado em desuso e foi resgatado pelo movimento social, reivindicando a condição, esse nome, né, intersexo, como parte de um termo que humaniza as pessoas cujas condições congênitas biológicas fogem a essas variações de corpos típicos, né? Então, nesse sentido, a gente ainda está num processo de educar a sociedade para a nossa existência. Hoje, por exemplo, a gente tem um provimento que prevê que o bebê, quando nasce, se não é identificado ali, se tem alguma inconclusão em relação ao sexo da criança, é possível colocar na declaração de nascido vivo ou até mesmo na declaração de óbito, é possível colocar o termo, preencher com o termo ignorado. Então, tem lá 3 opções, feminino, masculino e ignorado. É o ideal? Não é o ideal. Mas, ainda assim, isso possibilitou a diminuição de processos onde essa família era fortemente induzida a fazer uma cirurgia precoce na sua criança, sem que houvesse uma necessidade de saúde, apenas para que consolidasse o registro dessa criança como sexo feminino ou masculino. Então, isso ainda acontece? Acontece muito, mas esse provimento, né, e essa possibilidade, ela veio para tentar enfrentar essa situação e garantir que essas crianças não ficassem sem registro, sem documento, que foi o caso do Jacob, o filho da doutora Thaís, né? A Thaís, Emília, ela já esteve aqui uma vez, ela vai voltar aqui para falar sobre um outro tema, mas essas são vivências que são necessárias a gente compreender, porque, de novo, nós estamos andando na rua, a gente olha uma pessoa, nós não vamos saber se existe alguma condição intersexo, porque a nossa pressuposição nasceu homem ou nasceu mulher, não tem uma discussão. E você está nos contando hoje que existe essa discussão e uma boa parte, eu diria, uma boa parte dos profissionais de saúde nem sabem disso. Não, mas eu estudei lá na faculdade que tinha umas doenças genéticas. Então, nós estamos falando exatamente isso. Não é uma questão de uma doença, mas é uma condição humana que, se nós conseguimos compreender, nós permitimos que essa pessoa seja uma pessoa plena. Mas ela também precisa de uma garantia social para que essa condição, ao ser reconhecida, também quando houver algum problema biológico, físico, qualquer outra coisa, ela também, o médico, por exemplo, a equipe de saúde, saiba como lidar, porque existem especificidades. Se elas não forem consideradas, nós vamos colocar em risco essa pessoa. E ainda fico pensando mais, né? Quer dizer, quando você falou até de busca das instâncias municipais, estaduais e federais, é necessário criar mais discussões assim para que mais pessoas, e esse assunto venha a público, para que as pessoas tenham condição, no mínimo, de dizer assim, talvez seja alguma coisa diferente que não sei o que fazer. Sim. E outra coisa, quando você também me contou, não, então já tem ali na certidão de nascimento. Sim, mas quem coloca o primeiro nome ali é o próprio médico que fez o parto. E se esse médico achar que só tem essas 2 categorias, macho ou fêmea, ele põe ali e o cartório vai aceitar isso. E essa é uma discussão complicada. Também sei, como você falou, caramba, cirurgias precoces. Eu soube de casos que, assim, queriam fazer a cirurgia no dia seguinte ao nascimento da criança, porque, não, aqui já tem alguma coisa diferente. Tipo, opa, não sabemos qual é a razão dessa condição, porque a razão dessa condição pode ser uma razão, vamos chamar assim, benigna. Significa que não tem nada o que fazer. Não tem nada. Não precisa tomar uma providência com lesões corporais, porque isso seria lesão corporal. Sim, se não tem uma doença... Sim,
É bem complexo mesmo, né? E, assim, é importante dizer que, embora haja esse provimento e que tenha essa possibilidade, a gente não pode romantizar o processo de colocar uma criança com a certidão como ignorado, porque, assim, a essa criança ainda não é dado o direito dela tirar o CPF. Então, ela não tem acesso ao CPF. Sim. Então, assim, por um lado, né, faz essa visibilidade, faz esse reconhecimento, mas ainda assim implica em outros desdobramentos, né, em outras violações dos direitos dessa criança. Então, é importante ter consciência disso, mas não romantizar isso. E é por isso justamente que hoje, né, depois de um trabalho bastante intenso da doutora Thaís, de outros ativistas, como a Dione Freitas, né, com o auxílio do doutor Leandro Cunha, que é um advogado, de outros advogados, como o doutor Walter, enfim, que foi colocado, né, o projeto de lei através da deputada federal Duda Salabert, foi colocado o projeto de lei do Estatuto da Pessoa Intersexo, que vai se chamar Lei Jacob Christopher, em homenagem justamente ao Jacob, ao pequeno Jacob. E esse estatuto, ele está em tramitação no Congresso Nacional, ele ainda vai passar pelas comissões, tem um caminho longo pela frente, e é por isso que a gente precisa de visibilidade para esse estatuto e que cada vez mais pessoas saibam sobre ele, entendam sobre a importância, leiam o projeto de lei, né? Pessoas que têm ali articulações políticas possam impulsionar para os seus candidatas, enfim, que a gente possa pegar força para aprovar esse projeto de lei, porque é preciso reconhecer a cidadania das pessoas intersexo e a dignidade, né? E o que eu entendo, então, esse projeto de lei ele está em trâmite, mas o que a gente imagina, né, que é o ideal, é que ele venha, então, a ser aprovado, porque isso começa a criar uma série de precedentes para garantia de direitos, reconhecimento, serviços de saúde, acompanhamento, né, que são fundamentais no processo de nascimento e desenvolvimento de crianças intersexo e de muitas pessoas hoje que se identificam como intersexo já na vida adulta. Exatamente. Né, que acho que reestrutura muitas vezes a perspectiva de história de vida, muitas experiências que essas pessoas tiveram. Sim. E acho que principalmente também essa questão na atenção à saúde, porque assim, né, é como nós falamos aqui, o doutor falou claramente, mas assim, não é uma doença, as condições intersexo, as variações não são doenças, são condições, né, de variedades, né, de variações de corpos humanos. E, nesse sentido, a ideia não é corrigir os corpos, mas é dar atenção àquilo que é necessário, porque existem muitos casos onde a condição intersexo dessa pessoa traz algumas comorbidades em saúde. E aí, a essas comorbidades, sim, é preciso garantir o tratamento, é preciso garantir o acompanhamento, é preciso garantir o respaldo. Mas somente a elas. Não é preciso corrigir as pessoas intersexo, os corpos intersexos. Acho que essa é uma pontuação muito importante, né? A gente não busca corrigir pessoas intersexo, mas garantir direitos e acesso aos melhores serviços de saúde, né? Para que elas tenham um atendimento com responsabilidade e entendimento de qual é essa condição. Eu entendo a luta de nós, pessoas intersexo, muito próxima à luta das pessoas com deficiência, né? Você, por exemplo, você não vai corrigir uma pessoa com síndrome de Down. Ela não é uma doença, ela tem uma condição e ela precisa só que essa condição traz algumas questões que ela precisa ter uma atenção à saúde mais adequada. Um acompanhamento cardiológico, né? Muitas vezes um acompanhamento com fonoaudiólogos e, enfim, tantas outras possibilidades. Então, assim, não é o corpo com síndrome de Down, não é um corpo a ser corrigido. É um corpo a ser acolhido e respeitado. E dentro desse respeito... essa possibilidade de dar atenção à saúde conforme a necessidade. Perfeito. Assim como as pessoas intersexo. Você já citou a ABRAE algumas vezes. E tem como as pessoas auxiliarem, ajudarem a ABRAE nesse processo, nesse desenvolvimento, nesse movimento, que é um movimento social, mas é um movimento em prol de saúde.
Sim, tem várias formas. Oba! Tem a possibilidade de adquirir os livros. Nós produzimos livros, né? A doutora Thaís, ela é doutora em educação, ela tem várias especializações e ela escreveu vários livros. Tem o livro do Jacob, onde ela conta a história dela e a do Jacob. Tem o livro Educação Sexual, que ela fez recentemente. Tem o livro... vai ser apresentado aqui daqui a algumas semanas. Né? Sim. Tem o livro 150 Variações Intersexo, onde ela, a Dione Freitas e a Cel Albuquerque fizeram um levantamento de todas as condições intersexo entendidas até o momento. Porque esse número muda. Então, assim, elas fizeram esse levantamento e elas trazem caso por caso, condição por condição, detalhando, né? Então, é um livro muito, muito bom. E também tem o nosso livro Intersexualidades, Estudos Acadêmicos, onde a gente reuniu vários profissionais de várias áreas. Então, tem eu do serviço social, tem profissionais de psicologia, profissionais do campo jurídico, do campo da medicina também, porque temos médicos aliados que compreendem. A Raquel, a advogada, também. Que tem capítulo lá, ela está assistindo a gente. Ah, que legal. A Raquel é uma maravilhosa. Um beijo para a Raquel. A Raquel também já esteve aqui conosco. A Raquel é simplesmente fantástica tê-la ao nosso lado. Ela é uma das aliadas mais fundamentais que a gente tem. E é isso. Adquirindo os livros que tem disponível no nosso site, que é www.abrai.org.br. Uma outra forma de colaborar também, a gente está com um espaço ali na região da Moca e a gente está arrecadando doações de roupas e materiais para fazer um brechó, né? Para que esse brechó possa trazer um retorno, porque assim, a Abrai, a gente faz um trabalho intenso de advocacy, mas a gente atende famílias. E aí, quando uma família manda uma mensagem para a gente falando, olha, a gente está nessa situação de vulnerabilidade, quando a gente consegue, a gente auxilia essas famílias, que não é um trabalho de assistencialismo, mas você garantir a segurança alimentar de uma família é você fazer política pública. Você garantir o acesso dessa família, muitas vezes, a medicamentos que não estão disponíveis no SUS, é você auxiliar essa família e fazer política pública também. Então, a renda desses... E doações também, né? Doações através do Pix, que tem lá no Instagram e no site da Abrai. E aí, através dessas arrecadações, que a gente principalmente auxilia essas famílias. Ótimo. Você até lembrou que também estão no Instagram. Você que está nos assistindo e sempre nos assiste, sabe que também estamos no Instagram, Café com Sexologia, mas também estamos nos streamings de áudio, tipo o Spotify. É muito fácil nos encontrar ali, ou no YouTube, seja da Vibe Mundial ou do Impassex, Instituto Paulista de Sexualidade, no qual eu e o Rafael somos parte, trabalhamos com questões de sexualidade dentro da psicologia, dentro da psicoterapia, mas o mais importante, nós estamos aqui conversando com você hoje, e eu vou pedir para você rapidamente dizer algumas palavras aí para quem está nos assistindo e quem vem nos assistir ao longo da semana, nos próximos meses, porque esses vídeos gravados estão lá, mais de centenas de vídeos. Ah, que legal. Eu quero aproveitar a oportunidade do dia de hoje, né? Que é Dia das Crianças, e que a gente possa pensar nas crianças intersexo. Aliás, que a gente possa pensar em toda a criança diversa, toda a diversidade de crianças, né? Então, crianças de raças e etnias diferentes de cada um, crianças neurodivergentes, crianças intersexo, crianças LGBTs, QIAPN+, né? Crianças trans, porque elas existem e elas sofrem muito com a negação da própria existência delas por parte da sociedade, e crianças intersexo que seguem invisibilizadas, e essa invisibilização, ela facilita o processo de cirurgias estéticas nessas crianças. E qual é a diferença? Quando eu falo cirurgia estética, é porque são cirurgias, muitas vezes, que não têm recomendações por saúde. Não há uma questão de saúde e essa criança precisa fazer essa cirurgia. Não. É uma questão porque aquela genital é considerada inadequada demais e ela precisa, aos olhos dessa equipe de saúde,
muitas vezes aos olhos dessa família, ser corrigida, né? Então, essas crianças que sofrem com isso, porque não têm ali a capacidade ainda cognitiva, psíquica, de compreender aquela violação no corpo dela. E aí vão crescer, em dado momento, vão se deparar com isso. Ah, mas eu conheço pessoas que fizeram, mas você... e ficaram... felizes. Mas você conhece pessoas que fizeram e não ficaram felizes? Talvez você não conheça, não é porque elas não existam perto de você, é porque a dor é tão grande, a vergonha é tão grande que elas não falam sobre. Exatamente. Então, o número de pessoas que se sentiram violadas com esse processo, com certeza é bem maior do que o número de pessoas que se sentiram contempladas. Agradeço a tua participação e essa sua mensagem final é muito, muito importante para nós. Rafael, alguma notícia, alguma novidade aí? De novidade, Oswaldo, só que as inscrições estão abertas para o nosso curso de especialização em sexologia aplicada. Se precisar mais informações, tem no site empassex.com.br e no Instagram do @empassex ou Café com Sexologia, a gente acha por lá também. E você que está sempre assistindo a gente, domingo que vem, 8h30 da noite, ao vivo, vamos continuar falando sobre questões de sexualidade, relacionamentos de casais, saúde mental, para a gente poder pensar um pouco mais sobre nós mesmos e, sim, nós queremos ser mais felizes. É difícil, gente, mas nós merecemos pensar coisas boas para a gente, sabendo das coisas que acontecem conosco. Até domingo.